Capítulo 193, Floresta dos Demônios, 8. O ar aqui é tão pesado. Até o 20º andar não era tão ruim assim, Punch reclamava enquanto caminhava pela floresta demoníaca. Era divertido derrotar os fantasmas ou espécies demoníacas que apareciam de vez em quando, mas o ambiente o deixava de mau humor. No entanto, Edora ignorou as reclamações de Punch e continuou procurando pelo caminho. Eles estavam próximos das coordenadas que Yonvou tinha enviado. Punch resmungou. É sério? Você não quer ouvir as reclamações do seu irmão porque só está pensando em se encontrar com seu marido, não é? Edora respondeu friamente, se está com ciúmes, encontre alguém para gostar também. Se bem que você provavelmente não vai conseguir encontrar ninguém, ei. É só porque eu sou ocupado, mas na verdade eu sou bem pouco. Acho que é aqui. Ei! Edora ignorou Punch e se aproximou de um lugar que não parecia diferente do resto da floresta, mas com sua habilidade e perspicácia, ela podia ver que era uma seção de uma cúpula em formato de colmeia, a barreira de Brown. Edora colocou a mão dentro da barreira. Era para a barreira repelir as pessoas, mas sua mão passou direto e ela entrou lentamente. Punch seguiu atrás dela, seus olhos se arregalando ao presenciar o lindo mundo ilusório do qual ouviram falar. Vocês conseguiram, e Yonvou deu as boas-vindas a eles. Suas mãos e suas roupas estavam sujas, como se ele estivesse ocupado com alguma coisa. O que foi, Orabone? Você parece cansado. Eu estava ocupado com algumas coisas. Não precisa se preocupar. Yonvou acenou com sua mão para tranquilizar Edora e mostrou um mundo ilusório aos dois. Brown parecia descontente. Trazer estranhos aqui assim, o que tem de errado? Eu acho bom. E parece que a Seixa também gostou. Galliard repreendeu Brown com um sorriso. Seixa normalmente desconfiava de estranhos, mas parecia que ela tinha gostado dos irmãos logo de cara, já que Yonvou disse que eles eram seus amigos. Além disso, Punch gostava de crianças e Seixa se divertiria com Edora, já que as duas eram garotas. Se não fosse por isso, eu já teria expulsado eles. Brown cruzou os braços e grunhiu, mas seu olhar se aqueceu quando viu Seixa. Na noite anterior, Yonvou disse que seus amigos haviam entrado no 23º andar e pediu permissão para deixá-los entrar no mundo ilusório. Brown se recusou no começo, já que Elohim ainda estava atrás dele, mas Galliard conseguiu persuadi-lo a mudar de ideia dizendo que eles eram da tribo dos Unichifres. Brown acabou concordando em deixá-los entrar com várias condições. Eles não podiam fazer muito barulho e nem chegar perto da plantação. Se Elohim os encontrassem, eles teriam que ajudar. A maioria dos jogadores teriam fugido ao ouvir a última condição, mas os irmãos aceitaram sem hesitação. A tribo dos Unichifres, que lutou até mesmo com o dragão vermelho, não tinha nada a temer de Elohim. Sabe, Seixa provavelmente se sente solitária aqui. Você não acha que já não gastou muito tempo escondendo ela do mundo? Brown não conseguiu responder. Mantenha isso em mente. Brown franziu os lábios, talvez Galliard estivesse certo. Seixa estava rindo muito mais do que o normal. Ela não ria tanto assim perto de Brown e a primeira vez que ela riu mais do que o normal foi quando Galliard apareceu pela primeira vez. Ele percebeu que até quando tentava protegê-la, ele a fazia se sentir solitária. Caim, venha aqui. Preciso te contar uma coisa. Yonvou estava observando Seixa, Edora e Punch brincando de esconde-esconde juntos. Era muito divertido. Seixa sempre conseguia encontrar Punch, já que ele era muito grande. Ele se virou para olhar Brown e se levantou, limpando a sujeira de suas roupas. Ele disse a Edora que voltaria em um instante e seguiu Brown para trás da cabana. Edora não conseguia tirar seus olhos de Yonvou enquanto ele se afastava. Ela estreitou os olhos como se estivesse insatisfeita com algo e suspirou fundo. Toda vez que via Yonvou, ela sentia a mesma coisa. Seria ótimo se ele dissesse que estava feliz por vê-los ou que sentiu saudades, mas como sempre, ele nunca dizia nada assim. Edora balançou a cabeça e se virou para ver Punch e Seixa. A garotinha de repente pulou e a surpreendeu. Edora sorriu e dispersou seus pensamentos sombrios. O que foi? Edora, você gosta do Caim?
Os olhos de Edora se arregalaram pela pergunta repentina e ela sorriu. Por que você acha isso? Seus olhos estão sempre seguindo ele. Edora não conseguiu conter uma tossida ao pensar que suas emoções eram tão óbvias que até uma garotinha podia vê-las. Mas ela ainda tinha seu orgulho como mulher e quando ela tinha decidido ser mais discreta no futuro, Seisha disse: Ei, quer que eu te ajude? Enquanto Seisha e Edora tinham sua discussão, Yonvou falava com Bran e Galliard. Eles pareciam bem sérios quando o chamaram, então achou que seria algo importante e ele estava certo. Você sabe que o círculo de transformação e a barreira estão quase finalizados, não é? Sim, Yonvou assentiu. É claro que ele sabia disso, pois foi ele quem esteve ajudando Bran no último mês. Galliard só conhecia a magia espiritual e Seisha achava o trabalho muito entediante. Só Yonvou tinha interesse. Depois que ele descobriu um jeito de completar a pedra filosofal, Yonvou passava suas noites tentando entender as inscrições Esmeralda e usou os resultados para criar um círculo de transmutação. Seu conhecimento sobre magia havia ficado mais profundo. A maior vantagem da alquimia é como é feita, já que as runas podem ser criadas através dela também. Com a ajuda de Bo e Rebecca, ele gravou mais runas em seus ossos e aumentou a proficiência do seu equipamento mágico. Mas sua maior conquista continuava sendo sua descoberta de como completar a pedra filosofal. Já que os materiais que ele precisava já estavam dentro do entranha, ele podia fazer uma tentativa de cada vez enquanto planejava obter o material mais importante, a fonte de magia. Felizmente, não tivemos notícias de Aether ou de Elohim. Provavelmente ainda estão procurando por nós, mas quando a barreira estiver finalizada, eles não vão conseguir nos encontrar tão fácil assim. Quando a barreira estivesse completa, o local se tornaria completamente o território de Bran e ele seria capaz de criar seu território sagrado. Como o deus Brahma, ele conseguiria usar os seus poderes divinos. Embora seus poderes fossem limitados, Elohim não seria capaz de derrotá-lo, a não ser que seu líder, um dos 9 reis, estivesse acompanhando eles. Então deixe esse lugar para nós por enquanto e volte depois de completar tudo o que precisa fazer. Quando o círculo de transmutação for finalizado, vamos ficar ocupados de novo. Yonvou arregalou os olhos levemente. Apesar de Bran não ter dito diretamente, ele estava implicando que Yonvou deveria dar uma pausa. Galliard deu um sorriso bobo e repreendeu Bran. Você simplesmente podia ter dito que estava dando férias a ele. Por que está deixando as coisas mais complicadas? Bran cruzou os braços e não disse nada. Oh, você é tímido. Cala a boca. Yonvou ria enquanto via os dois brigando. Bran ficou parado como se ele não quisesse mais fazer parte da conversa. Galliard balançou a cabeça para esse seu amigo mentiroso e disse a Yonvou. Ele tem dificuldade para expressar seus sentimentos, então não leve a mal. Como ele disse, vamos nos focar em invocar demônios quando o círculo de transmutação estiver pronto. Vá cuidar das coisas que você acabou deixando de lado. Divirta-se com os seus amigos. Yonvou acenou com a cabeça. Ele estava pensando em ir ao lago de Roy e isso era perfeito para ele. Mas ele estava preocupado que poderia ser perigoso se Elohim de repente aparecesse enquanto ele não estivesse por perto e a barreira não estivesse finalizada. O que devo fazer? Ele pensou por um momento e uma ideia veio à sua mente. Bran, Galliard, o que foi? Ainda tem algo a dizer? Enquanto os dois inclinavam a cabeça de curiosidade, Yonvou sorriu por trás da máscara. Já que vamos invocar um demônio, por que já não damos um jeito em Elohim ao mesmo tempo? Tenho uma ideia, HM? Você está dizendo que quer ir a uma raid junto com a gente. Não tem problema se vocês não quiserem. Ei! De jeito nenhum. Eu já estava começando a ficar entediado aqui. Punch respondeu animado e se levantou. Era divertido brincar com Seisha, mas batalhas sangrentas eram mais do seu estilo. Normalmente, Yonvou cuidava de tudo sempre que estavam juntos, então ter uma oportunidade de lutar agora o deixava ainda mais animado. Às vezes ele sentia inveja do crescimento de Yonvou, mas isso motivava a se esforçar ainda mais. Além disso, ele queria ver quanto o progresso de Yonvou havia crescido.
Quando Yonvou empatou com todos por um em primeiro lugar no 21º andar, houve um tumulto na tribo dos Unichifres. Yonvou havia feito algo que até mesmo o rei marcial não tinha sido capaz de fazer quando era mais jovem. O rei marcial não falou muito na frente de Punch e Edora, mas provavelmente ele se sentia injustiçado. Quando Punch ouviu notícias da conquista de Yonvou, ele se sentiu aliviado e também com um enorme desejo de lutar. O objetivo que ele queria alcançar e a pessoa que ele queria derrotar algum dia era Yonvou. Ele ficou inspirado para treinar constantemente. Yonvou riu da competitividade de Punch. Então, ao ver a expressão perturbada de Edora, ele puxou Punch para o lado e perguntou, por que Edora está com aquela cara? Punch deu risadinhas. Ela foi derrotada por algo inesperado e Yonvou não tinha ideia do que dizer. Coisas aconteceram. De qualquer forma, você devia estar feliz por ser tão popular. Ei! Yonvou olhou para Sersha, que estava dormindo em um banco, e suspirou quando percebeu o que provavelmente tinha acontecido. Às vezes, Sersha dizia coisas que eram um pouco maduras para a idade dela e provavelmente ela disse algo a Edora. Mas para evitar dor de cabeça, ele fingiu que não entendeu nada. Ele levou Sersha para o quarto dela e disse a Edora que iria sair da barreira. A expressão de Edora se iluminou de novo rapidamente e disse que ela iria junto com ele. Yonvou avisou Bran e Galliard que eles estavam indo e saiu da barreira. Como ele estava respirando o ar fresco sob um céu limpo e azul, foi desconfortável entrar novamente naquela atmosfera pesada com um céu vermelho. Yonvou circulou seu circuito mágico para ajustar sua condição e transformou seu equipamento mágico em uma armadura de metal. Ele moveu Vigrid para seu cinto e pendurou um escudo em suas costas. Um capacete adornava seu rosto inteiro. Já que tudo era preto, parecia combinar com a atmosfera do 23º andar. Por que está fazendo isso? Não quero me envolver em situações chatas. É porque você não quer pessoas te atacando. Ei! Está dizendo que agora é famoso? Punch deu uma risadinha. Mas ele estava parcialmente correto. Yonvou podia ignorar sua fama e afastar os outros com sua força, mas ele precisava ter cuidado com Elohim. Ele planejava confrontar a Aether antes de sair do 23º andar, mas ainda não era a hora. Além disso, era estranho que ninguém o tivesse visto. Yonvou queria esconder sua identidade o máximo possível e o dinossauro ceratopsiano nem merecia ser chamado de missão oculta, já que era tão conhecido. Provavelmente teriam vários jogadores caçando ele. Ou talvez, já que a Aether foi derrotado, pode ter menos pessoas. Yonvou organizou seus pensamentos e os três foram em direção ao lago. Vamos terminar as coisas por aqui. Depois que se despediram de Yonvou, Galliard torceu seu pescoço para se alongar. Ele percebeu que Bran estava perdido em pensamentos. O que você está pensando? Acho que ele fica mais interessante quanto mais você passa a conhecê-lo. Faz sentido. Eu senti a mesma coisa quando o vi pela primeira vez. Bran estava pensando na sugestão de Yonvou. Ele havia perguntado a Yonvou, dar um jeito em Elohim. Agora, Yonvou respondeu, provavelmente eles estão preparando uma armadilha para nós. Precisamos virar o jogo e usá-los como comida para os demônios. O plano era simples e eficiente. Bran gostou especialmente da parte que a Aether viraria sobremesa para os demônios. As pessoas de Elohim normalmente tinham sangue divino. Por causa disso, eles tinham poderes sagrados, mesmo que só um pouco. Bran estava se perguntando como atrairia os demônios e isso era perfeito. Ele queria saber como Yonvou conseguia chegar a soluções surpreendentes, mesmo quando estavam trabalhando no círculo de transmutação. Yonvou também tinha se tornado amigo de Sersha, o que deixou Bran grato. Apesar de Yonvou parecer frio, acabou que ele era bem generoso, assim como uma pessoa que Bran havia conhecido no passado. Suas personalidades são completamente diferentes, mas ele me lembra de alguém. Os olhos de Galliard estavam repletos de arrependimento e amargor. Ele virou para Sersha, que estava olhando na direção que Yonvou tinha ido.
Se ele ainda estivesse por aqui, iria adorar ver essa criança. Capítulo 194. Floresta dos Demônios. 9. Uga é tão desconfortável. Cala a boca e anda logo. Edora deu um tapa nas costas de Punch. Já que muitas pessoas sabiam que os irmãos da realeza da tribo dos Unichifres estavam relacionados a Yonvou, eles tiveram que esconder suas identidades também. Edora estava vestida com um manto e parecia como uma maga normal. Punch deixou o chifre aparente, mas seu rosto imaturo havia mudado para um de meia-idade. Yonvou ficou surpreso com a aparência de Punch e olhou para ele interrogativamente. Punch coçou o rosto e resmungou em resposta: é uma máscara de pele. Máscara de pele. É algo especial que a nossa tribo fabrica, mas a maioria das pessoas não sabe. Usamos quando precisamos fazer alguma coisa em segredo. Era um processo meticuloso. Aplicar unguento no rosto e depois tinha que esperar secar. Punch ficava coçando o rosto, mas a máscara manteve-se no lugar e parecia completamente natural. Se eu precisar, posso usar isso ao invés da minha máscara. Yonvou ficou tentado. Sua máscara negra ganhou muita atenção depois que sua fama cresceu. Algumas vezes, ele a trocava pela máscara branca, mas seria muito melhor ter algumas máscaras de pele. Acha que posso pedir emprestado algumas delas também? É um item especial que não damos a forasteiros, mas se for você, o nosso pai provavelmente vai concordar. Yonvou assentiu, fazendo uma nota mental para lembrá-lo de pedir ao rei Marcial algum dia. De qualquer forma, Punch franziu a testa e olhou para a multidão ao redor do lago. Por que tem tantas pessoas aqui? É meio irritante. O que tem de tão interessante nessas ruínas? Depois da luta de Yonvou com Aether, a área ao redor do lago tinha sido completamente dizimada. Parecia mais do que um terreno baldio agora, com algumas árvores demoníacas começando a crescer. Mas os jogadores pareciam não se importar e estavam se reunindo ao redor do lago. Alguns estavam até batendo boca. Provavelmente é porque estão tentando capturar o dinossauro. O dinossauro ceratopsiano do lago de Roy era uma espécie demoníaca que se tornou forte depois de devorar outras espécies demoníacas. Ocasionalmente ele apareceria a cada alguns meses para caçar e estava quase na hora dele aparecer. Você não disse que o dinossauro ceratopsiano era uma missão oculta? Eu também disse que ele não tinha mais as qualificações para se considerar uma missão oculta atualmente. Não gosto disso. Punch passou o peso do corpo de um pé para o outro como se fosse alguém que havia tido a sua comida favorita roubada debaixo de seu nariz. Ele virou a cabeça. Não podemos expulsá-los. Deixa eles. Yonvou disse em um tom bem firme para o caso de Punch querer tentar causar problemas. Ele disse que Punch poderia voltar para a vila ou ir para algum outro lugar se não quisesse obedecê-lo. Yonvou não queria ficar parado sem fazer nada, mas já que a Aether e Elohim poderiam não ter deixado o 23º andar ainda, eles precisavam não chamar muita atenção. Embora Yonvou fosse forte, ele não conseguiria derrotar a Aether se lutassem diretamente. Ele só conseguiu ajudar Galliard por causa do elemento da surpresa e ele duvidava que poderia ter essa sorte de novo. Só depois de finalizar a Pedra Filosofal que vou ser capaz de competir com os rankers de alto nível. Ele tinha que ser extra cuidadoso. E os caras de Elohim podem estar aqui por perto. E Yonvou ativou sua percepção extrasensorial assim que chegou no lago. Por causa da personalidade orgulhosa de Elohim, eles tinham características únicas que eram facilmente perceptíveis e ele estava preparado para ir embora assim que aparecessem. Os jogadores provavelmente estão fazendo algum tipo complicado de acordo para enfrentar o dinossauro. Acho que devíamos nos juntar e... Você vai caçar o monstro com eles sem causar discórdia, de mãos dadas e cantando com eles. Com a sua personalidade... Yonvou não gostou do que Punch estava insinuando sobre sua personalidade, mas ele fingiu que não tinha ouvido. Quando tivermos a chance, vamos roubá-lo. Ah! Era isso que eu estava esperando do Yungnin. Ele realmente é discípulo do meu pai. Você não tem medo de que alguém possa te jogar naquele lago? Ei! Yungnin, esqueceu que eu estou te seguindo já faz tempo. Yonvou balançou a cabeça enquanto Punch ria sem um pingo de vergonha.
Esse moleque estava ficando cada vez mais esperto. Por enquanto não irrite ninguém. Se formos pegos, eu vou te matar. Yonvou resmungou, levantando seu punho. Punch sorriu de um jeito ousado. Ah! Que engraçado! Se alguém te ouvisse, pensariam que eu sou uma pessoa que causa problemas aonde quer que eu vá. Não se preocupe, paciência é o meu nome do meio, Punch respondeu com confiança, dando um soquinho no peito. Mas isso fez com que Yonvou ficasse ainda mais preocupado. Uma hora nem havia se passado quando o que Yonvou mais temia aconteceu. O quê? Você está dizendo que vai ficar com tudo? Punch deu um soco na cara de um jogador arrogante. Filho da puta. Peguem esse cara. Ah! Isso mesmo. Venham até mim, seus fracotes. Punch agarrou um jogador e o segurou no ar enquanto o socava. Yonvou tentou se acalmar. Se não fosse pelo capacete, ele estaria furioso, massageando a ponte do nariz. Para a surpresa de ninguém, não demorou muito para Punch começar uma briga. Um grupo apareceu de repente e mandou todos irem embora porque queriam caçar o dinossauro ceratopsiano. Eles até disseram que deixariam os outros jogadores assistirem contanto que ficassem afastados 100 metros. Os jogadores murmuraram entre si, mas ninguém quis contrariá-los, pois havia um ranker chamado Lao, o cobra de gelo venenosa, no grupo. Ele recebeu seu apelido por causa dos movimentos suaves que utilizava para atacar seus inimigos com veneno congelante. Havia rumores de que a Terra do Sangue, um dos 8 clãs, estava por trás dele, então ninguém se atrevia a confrontá-lo. Ele não disse uma única palavra desde que o grupo chegou, mas todos assumiram que a Terra do Sangue apareceria em seus encalços e muitos jogadores viraram as costas e foram embora. Mas, obviamente, Punch não conseguiu se segurar e, como sempre, não conseguiu resistir o impulso de socar a pessoa que estava em sua frente. Era o que se esperava de alguém que gostava de dizer, vence quem atacar primeiro. Os jogadores correram gritando em direção a Punch, mas ele cerrou os punhos e os espancou como se estivesse dando umas boas-vindas extremamente violentas. Ele claramente havia ficado mais forte, pois todas as vezes que dava um soco, relâmpagos saíam de seus punhos. Edora massageou sua têmpora com as mãos. Ela já tinha visto isso acontecer várias vezes enquanto subiam a torre e já estava cansada. Talvez Punch tivesse uma doença que o fazia querer lutar o tempo todo. Punch estava errado quando disse que Yonvou tinha a personalidade do rei marcial. Até os anciãos concordavam que de todos os filhos do rei marcial, o mais parecido com ele era Punch. Edora virou para olhar Yonvou e disse em um tom preocupado, Orabone, HM, não. Espera. Yonvou cortou Edora antes que ela tentasse parar Punch. Ele também tinha considerado fazer isso, mas pensou ser um bom jeito de continuar em frente. Nunca pensei que a Terra do Sangue apareceria aqui. A Terra do Sangue se considerava um país. Não se consideravam sobreviventes de um mundo destruído e também não ocupavam um território muito grande, mas juraram que algum dia iriam reivindicar sua terra prometida. De um jeito, eles estavam presos ao passado, pois queriam reviver o mundo passado da torre. Eles tinham uma forte determinação e treinavam bastante por causa de seu objetivo. E devido à sua disciplina, ninguém queria causar confrontá-los. Era muito anormal eles terem aparecido de repente no 23º andar. Porque 2 superpoderes, a Terra do Sangue e Elohim, estavam no mesmo andar. E justo agora. Não pode ser coincidência. Mesmo que o dinossauro ceratopsiano fosse famoso, a Terra do Sangue não teria enviado um ranker para lidar com ele. Provavelmente estão aqui por causa de Elohim ou Dram. Ou estão aqui para me convidar. Agora ele não só precisava se esconder de Elohim, como também precisava descobrir o que a Terra do Sangue estava planejando. Ele iria avaliar a situação de acordo com como ele reagissem ao Punch. Talvez algo divertido aconteça. Elohim e a Terra do Sangue eram os clãs mais orgulhosos. Mas não sei no que Lao está pensando mesmo com seus subordinados recuando. Lao continuou sentado lá. Aqueles que não conseguiam lutar contra Punch lançavam olhares desesperados a Lao, mas ele só observava a luta de um jeito quase apático e claramente não tinha a intenção de participar.
Punch faz o último jogador sair voando, deixando com os braços quebrados. Não tinha sobrado ninguém para lutar com ele. Crunch. Crack. O quê? É só isso? Vocês estavam tão confiantes mais cedo e agora não conseguem nem dar um pio. Os lábios de Punch se curvaram e ele disse friamente. Enquanto ele caminhava para frente, os jogadores que ainda estavam de pé recuavam. Seus rostos estavam vermelhos e eles estavam aterrorizados com a aura dele. Um cara relativamente corajoso finalmente decidiu falar, suas pernas tremendo. Esse seu desgraçado. Você acha que não vai ter nenhuma consequência por nos atacar? Punch deu um sorriso presunçoso. Que consequências? Temos a Terra do Sangue nos apoiando. Oh, sério? Que medo. Mas o que posso fazer? Como pode ver, faço parte da tribo dos Unichifres. Já que vocês também me atacaram, acho que significa que agora é uma guerra entre a tribo e a Terra do Sangue? Punch disse, exibindo seu chifre. Eek! O jogador caiu de bunda no chão, suas calças molhadas. Punch estalou a língua. Ele não sabia no que estavam pensando, se ele podia assustá-los como uma ameaça dessas. Bem, se vocês não vão revidar, relâmpagos brilharam em seus punhos, os jogadores empalideceram e Lau de repente se levantou. Punch riu. Oh! O líder finalmente vai fazer algo. Eu estava aqui pensando em como seria divertido lutar com o Ranqueru. Lau passou direto por Punch e de repente parou na frente de Yonvou. Seus olhos se encontraram e uma estranha expressão apareceu nos olhos de Yonvou. Acho que já é o suficiente. O que acha de colocarmos um fim a isso? Ao mesmo tempo, Lau usou o discurso para falar somente com Yonvou. O nosso imperador gostaria de convidar você e Bran para conversar. O que acha, acumulador? Continua no próximo vídeo.